A paz do Senhor, meus amados. Boa noite. Vamos orar ao Senhor, então, para começar a aula. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e vermos, ó Deus, a respeito de como nós devemos nos, ó Deus, colocar diante das situações que nós enfrentamos. Em nome de Jesus, Pai. Quebra todas as barreiras na nossa mente, que nós possamos entender a Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus oramos, amém. Aleluia. Hoje nós terminamos a aula da ética cristã, né? E glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado graça, né, amados? Nos dado graça. A lição 10 vai falar sobre o exercício da consciência cristã, né? E nós vamos ver algumas atitudes que hoje nós estamos vivendo tempos em que possivelmente nós vamos ter que escolher qual é a nossa decisão de acordo com as leis que devem ser implantadas, tanto aqui como no Brasil ou em qualquer lugar. Nós vamos ver como funcionou nas épocas, né, o comportamento dos nossos irmãos crentes nas épocas que passou. Então, essa lição fala exatamente do exercício da consciência cristã. Amém? Bom, já nas páginas iniciais do livro que fala sobre desobediência civil, de Henry David Thoreau, e ele fala que não se pode concordar com a maioria das propostas que ele faz no livro. Para começar, elas contrariam as recomendações bíblicas quanto ao relacionamento do cristão com o Estado, né? Então, ele mostrava-se avesso ao pagamento de impostos. Agora, o apóstolo Paulo, na Bíblia, ele recomenda a observância da cidadania terrena. O que ele dizia? Pagai os impostos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Lá em Romanos 13, 7. Além disso, esse polêmico filósofo americano nem sempre foi um cidadão recomendável, em que se pese a justeza de algumas das suas causas, o modo como ele defendia era questionável. Então, há teólogos também que, por falta de uma reflexão mais amadurecida, apoiam irrestritamente a desobediência civil. Agora, o pastor está dizendo que, com relação à consciência cristã, todos sabemos essa consciência cristã requer mais coragem e sacrifício do que essa filosofia de Thoreau, né? Os milhares de cristãos que já, desde Roma, de Nero, né, vem selando a fé com o quê? O sangue do martírio deles em defesa de suas convicções. Então, a gente, como ele diz aqui, não concordando inteiramente com esse homem, mas isso não significa que esteja disposto também a obedecer cegamente o governo de meu país. Então, o que ele diz? Serei forçado eventualmente a ignorar até desafiar leis injustas e iníquas. Aliás,
já começamos a viver nesses dias, né? Leis injustas que estão sendo implantadas e outros que estão em andamento no Congresso, amados, que querem obrigar os pastores a fazer casamento com pessoas do mesmo sexo e outras coisas mais, sobre o aborto, sobre eutanásia, como já vimos. E isso nós precisamos estar preparados para tomar a nossa posição de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos ver então essas coisas que vão acontecer. O primeiro texto, ele fala sobre Bonhoeffer e o Instituto da Consciência Cristã. O primeiro texto, ele fala que em 1927, Dietrich Bonhoeffer, ele viveu de 1906, ele nasceu em 1906 e veio a ser morto, né? Não faleceu, ele veio a ser morto em 1945, no final da guerra, né? Na Alemanha. Ele apresentou uma dissertação que foi considerada por Karl Barth um milagre teológico. O que ele falou? Na época ele tinha apenas 21 anos, mas a sua maturidade espiritual já era celebrada por alunos e professores da universidade lá de Berlim. O que mais se destaca em sua tese não é propriamente a excelência acadêmica ou o rigor de suas pesquisas, mas a sua consciência cristã. A intitulada A Comunhão dos Santos, a monografia traz uma definição de igreja que ela se tornaria clássica. Ele diz que a igreja é Cristo existindo em comunidade. O que é isso? A frase ela não era apenas um floreio retórico. É o resultado de um cristão disposto a lutar por seus princípios até as últimas consequências. E foi o que aconteceu quando Hitler tornou-se chanceler na Alemanha em 1933. Contrariando a orientação do partido nazista, esse jovem teólogo, ele fundou a Igreja Confessante. E, juntamente com outros cristãos, resistiu às investidas do novo regime em nazificar a igreja alemã, e a sua ousadia e coragem custar-lhe a sua vida. Ele, contudo, resistiu firmemente até que em 1945 ele foi executado num campo de concentração. Em sua obra, Cristo, o Centro, Bonhoeffer, ele perguntava com frequência: quem é Cristo em 1933? É claro que a maioria dos evangélicos da Alemanha não sabia a resposta, mas bem poucos eram os que estavam dispostos a falar a verdade. Ele, porém, desafiando os bandidos que se haviam apoderado da Alemanha, dizia a todos que Cristo, naquele ano de trevas, era o judeu perseguido e o crente que não se conformava com aquele universo cruel e desumano. Então, se tivéssemos a oportunidade de perguntar a Dietrich Bonhoeffer o que é consciência cristã, qual é a resposta que nós obteríamos? Certamente, nós iríamos responder, ele nos responderia que a consciência cristã é o exercício pleno de nossa fé. O que é exercício pleno de nossa fé? Nós vamos ver agora no processo dessas aulas aqui, desses textos, como foi o procedimento de ou cristãos ou tementes a Deus através dos séculos, né? Interessante que essa resposta seria exercício pleno da nossa fé
num mundo que jaz no maligno, e por isso ele ousou afirmar que Jesus Cristo e não homem algum ou Estado é o quê? O nosso Salvador. Os irmãos sabem que o socialismo, o comunismo, eles têm o Estado como Deus. Isso é, eles querem que todos aceitem o Estado como o tutor, aquele que vai comandar tudo que você pode e deve fazer. As suas escolhas, elas terão que ser coincidentes com o que o Estado determina. Então, na verdade, nisso acaba-se o quê? Com a liberdade. Acaba-se com aquela liberdade de você escolher que tipo de vida você quer levar. E aí, então, é por isso que nesses países comunistas, a maioria do povo é pobre e dependente do governo. Ele dá migalhas e vai alimentando o povo e dominando a nação. Então é interessante isso que nós vemos nos países da América Latina ali em volta. Alguns países já estão deteriorados por essa ideologia marxista, onde é corrompido a juventude, erotizado as crianças, o ensino ele é facilitado, isso é, não existe uma cobrança e nem mesmo o ensino certo das matérias normais. Então as pessoas normalmente gostam disso, permitem drogas na escola, como no Brasil está acontecendo, principalmente nas faculdades, universidades no Brasil. Tem muitos professores que são dessa linha ideológica e eles permitem os alunos ficarem ali. E tem alunos que ficam ali anos e anos, militando apenas, defendendo a causa, não passam de ano, não estudam, mas lá na frente vão ter um diploma, só que sem saber nem falar português, nem entender o que estudaram. Mas são chamados de analfabetos funcionais, porque tem um diploma de faculdade na parede, mas não sabe nada que estudou, mas serve bem ao partido, serve bem à filosofia, à ideologia que eles querem. E eles fazem pressão sobre os outros alunos, né? Aqueles alunos que não querem entrar nesse método sofrem muita perseguição. E a gente vê reclamação de muitos por causa disso, principalmente quem tem princípios cristãos, que não querem se deixar levar por isso. A prostituição dos jovens, as jovens já têm que se deixar levar pelas drogas e pelo sexo ali na faculdade. Então eles ficam tirando toda a dignidade desses jovens e eles acabam por ceder a isso, por pressão, e que torna-se uma coisa horrível que está nas faculdades, onde não há respeito com o professor, nem também para com os colegas, e só a tolerância para aqueles que aceitam essas filosofias. E a consciência cristã, ela nos leva a nunca aceitar algo dessa forma, mesmo que tenhamos que pagar o preço da perseguição, até mesmo sacrifício. Então, o exercício da consciência cristã, ela é superior à filosofia de Mahatma Gandhi, por exemplo. Ele apregoava uma resistência pacífica ao tirano. Ele considerava isso, que resistir pacificamente, mas ele não tinha outras coisas que o cristianismo tem. A Mahatma Gandhi, inclusive, se decepcionou com o cristianismo, porque ao invés de ele observar Jesus Cristo, ele observou os cristãos. E ele, vendo as falhas dos cristãos, se decepciona com o cristianismo. E aí, então, ele passou a ser uma pessoa pacífica, mas que promovia
uma certa resistência à tirania, só que de forma pacífica, sem armas, sem violência, e foi o exemplo para o mundo. A consciência cristã, entretanto, ela vai além de uma simples resistência. Se por um lado nós somos exortados a não resistir ao malvado, por outro, somos instados a não abrir mão de quê? Dos nossos princípios. Então, mesmo que isso custe-nos a vida. Portanto, homens como Dietrich Bonhoeffer, eles transcenderam a mera resistência pacífica. Eles mostraram na prática que se pode fazer, o que pode fazer a graça divina na vida do cristão sincero, que não estão dispostos a se conformar com este mundo. E a Bíblia é bem clara, né, dizendo: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E até mesmo ele diz, é o nosso culto racional, isso é, cultuar com entendimento, não de qualquer forma, ok? Então, no entanto, apesar dessa admiração por Bonhoeffer, ele aqui está dizendo que não pode concordar, porque houve, através desse Bonhoeffer, uma participação num complô que visava assassinar Hitler. E há outras formas de testemunhar da graça divina. E para justificar a sua atitude, ele, Bonhoeffer, teria afirmado: é melhor fazer o mal do que ser mal. Bom, a questão é que quem pratica o mal pode tornar-se mal, né? Mas pelo testemunho que temos desse abençoado e querido irmão, nós temos certeza de que, provado naquele campo, né, no campo de concentração que ele foi levado, ele repensou sua atitude após o seu martírio. Foi recebido pelo amado Salvador. Somente um coração meigo e convertido seria capaz de produzir essa beleza. Isso aqui eu até cheguei a postar no Facebook, na rede social, essa fala aqui. Vamos ler isso aqui? A graça barata, né? Vamos lá? A graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Lutamos hoje pela graça preciosa. A graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento, batismo sem disciplina na igreja, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é graça sem discipular, sem a cruz, sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro escondido no campo, pelo qual o homem vai alegremente e vende tudo o que tem. É a pérola de grande valor que, para comprá-la, o negociante vendeu tudo o que tinha. Tal graça é custosa porque ela nos chama para seguir. É a graça porque nos chama para seguir Jesus Cristo. É de grande valor porque custa ao homem sua vida. E é a graça porque dá ao homem a única vida verdadeira. Então ele explicou aqui dessa forma bem clara. Quando a gente lê essas parábolas de Jesus, que ele falou sobre aquele homem que achou uma pérola no campo e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, para ter a pérola. E também esse vendedor, o negociante, né, vendeu tudo que tinha para também adquirir esse tesouro e essa pérola. São as duas parábolas que mostram que a salvação, ela é tão valiosa, tão preciosa, que vale a pena a gente perder a nossa vida, isso é, abandonar tudo que temos e para obtê-la.
Veja que muitas pessoas querem ter a salvação, mas ao mesmo tempo gozar o mundo. E a Bíblia diz que isso não é possível. A Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, essas duas parábolas de Jesus, do tesouro e também da pérola, mostra que a pessoa, quando descobriu isso, tudo aquilo que prendia ele, as coisas, né? A riqueza, tudo, ele deixou tudo para ter esse tesouro, essa pérola. Isso me lembra que muitas vezes Deus nos chama para abandonar a nossa vida de comodismo, né? De política da boa vizinhança. A gente não quer perturbar as pessoas, a gente não quer falar sobre a salvação com pessoas para não criar um clima ruim entre nós e elas. E isso é omissão. Essas pessoas que a gente não fala de Jesus para ela, porque nós não queremos ofendê-la ou deixá-la brava, elas vão para o inferno, elas vão perder-se, e nós tivemos a chance de, pelo menos, dar a oportunidade para elas escolher se querem ser salvas ou não. E esse comodismo, nós vamos ser cobrados por ele. É muito importante a gente entender que depois que nós conhecemos Jesus, Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, ele vai perdê-la. Isso é, estou disposto a abandonar tudo, estou disposto a pagar o preço pela minha fé. Aí é que está a pergunta que cada um de nós tem que fazer para si mesmo. Até que ponto eu suportaria algo que me forçasse a escolher entre a minha fé e aquilo que está no mundo? A salvação, lembre-se, é individual. Jesus não vai cobrar ninguém por causa de nossas omissões. Ele vai pedir para a gente. Não adianta a gente apontar para alguém e dizer que foi por causa disso, por causa daquilo. Aqui está, a pérola é de grande valor. O tesouro é muito grande. E muitas vezes, como aconteceu com esses duas na parábola, tanto o negociante como o homem, ele vendeu tudo para comprar o campo, porque sabia que ali tinha um tesouro. O outro vendeu tudo que tinha para comprar a pérola de grande valor. Isso é negar a si mesmo, como Jesus disse, tomar cada dia a nossa cruz e segui-lo. Irmãos, nós estamos sendo chamados por Deus para tomarmos posição na nossa fé. Porque o mundo está aí, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. A facilitação para o pecado está cada vez mais diante de nós. E os falsos mestres, os falsos líderes estão jogando a graça fora, essa graça barata, eles estão oferecendo. Que é uma graça que não precisa que ele quer perdão sem arrependimento. Quer dizer, já estou salvo, então não preciso, eu posso fazer o que quero, porque eu sou salvo. Ele fala assim, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal, graça barata é graça que não tem discipulado, é graça que sem a cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. É a religiosidade em nome de Jesus. Hoje estão pessoas que estão falando, eu tenho visto alguns vídeos
que eles querem matar em nome de Jesus. Eles põem o nome de Jesus no meio, falam do nome de Jesus como se eles fossem seguidores de Cristo. Então isso é muito importante você conhecer. Nós estamos falando de consciência cristã, então esse é o procedimento, como nós devemos agir no dia a dia. Bom, 10.1, nós temos qual é o certo? Hein? D, né? 2. D também. Agora o 3 é? E 4? E o resto é tudo C, né? Ok. O princípio da obediência civil. Vamos ver então, como discípulos de Cristo, amados, obrigamos-nos a exercer plena e exemplarmente a cidadania terrena, pois somente assim nós viremos a glorificar o Pai Celeste. Mateus 5,16, Jesus fala sobre isso, né? Sobre que as pessoas, vendo as nossas boas obras, venham a glorificar o nosso Pai que está nos céus. Afinal, somos concidadãos dos santos e representantes de quê? Do reino de Deus. Cabe-nos, por isso, então, observar rigorosamente o que recomenda a Bíblia Sagrada. Então, é um ensinamento bíblico que aponta os deveres do cidadão concernente às leis e deliberações do governo secular. Esse princípio foi exposto também de maneira bastante clara pelo apóstolo Paulo, ali em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, quando ele fala a obediência civil ali, que obedecer às autoridades, né? Não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. E todo aquele que se levanta contra a autoridade está se levantando contra Deus. E ele diz, as autoridades foram colocadas para juízo e para o bem. Se a gente faz o bem, elas nos protegem. Se a gente faz o mal, ela tem a espada para nos punir. Isso é o rigor da lei. Então isso é dado por Deus. Então nós, como cidadãos, devemos obedecer às autoridades, mas até quando e onde obedecer nós vamos ver daqui a pouco, ok? Bom, essas são as principais obrigações do cristão, de uma sociedade politicamente organizada: orar e promover a paz na cidade, né? Jeremias 29, 7. Honrar os governantes e interceder por eles. Vamos ler Jeremias 29, 7. E depois também 1 Pedro 2, 17. 1 Timóteo 2, 1 e 2. E Romanos 13, 1, pelo menos. E depois o 13, 7. Vamos lá? Quem achar pode ler Jeremias 29, 7. Trabalhe para a propriedade que faz a cidade, para a qual eu vos deportei, e ore em favor dela. Enquanto ela estiver em paz, vocês viverão em segurança. O povo ia para a Babilônia, né? Ia ser levado cativo. E agora Deus, falando através do profeta, diz: procure a paz, trabalhem para a paz nessa cidade, nesse lugar que vocês vão, tá? Não fazem bagunça, não façam arruaça, não façam nenhum levante. Fiquem ali, porque é Deus que está colocando. Então, trabalhem pela paz da cidade. Depois, honrar os governantes e interceder por eles. 1 Pedro 2, 17. Trate a todos com devido respeito, ame os irmãos, tema a Deus e honre o rei. Honre o rei, né? O governo, que está o governador. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos
vivemos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Aí está. Devemos orar pelos governadores, pelos prefeitos, pelo primeiro-ministro, pelo presidente, tudo, porque para que nós tenhamos paz, a recomendação é essa. Se a gente orar por eles, Deus, porque a Bíblia diz, o coração do rei está aonde? Nas mãos de Deus, e ele inclina o coração do rei, ele inclina para onde ele quer. O rei pode ter uns desejos, mas Deus, ele muda o coração do rei. É interessante que quando nós tínhamos o passo de fé, tinha uma aluna que trabalhava, ela e o irmão, numa fábrica. E ela então pediu para o chefe que precisava sair, ficar 4 meses afastada, porque ela ia fazer um curso teológico. Ela ia ficar 3 meses lá internada com a gente ali, para estudar a Bíblia. Aí ela veio falar com a gente que o chefe falou que se ela saísse, o irmão dela também ia perder o emprego. E ela estava preocupada com isso. E eu usei esse versículo para ela. Disse, você tem certeza que Deus colocou no teu coração para você fazer esse curso? Tenho, foi Deus que colocou. Então, você vai orar e Deus vai agir. Porque a Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus. O coração do seu chefe está na mão de Deus. Ele pode até querer, mas ele vai ter que fazer o que Deus quer. Aí no outro dia, ela chegou na fábrica e o chefe veio falar com ela, você vai estudar então 3 meses? Você não, 3 meses ficar fora? Eu falei assim, então tá bom, você vai, mas quando terminar os 3 meses, você volta para cá. Aí ela chegou toda feliz, porque realmente ela percebeu que o coração do rei está nas mãos de Deus. E ela viu isso na vida dela, foi um testemunho para ela mesma, que ela se sentiu muito feliz de saber que Deus age quando a gente tem fé e acredita nele. Bom, Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem por ele estabelecidas. E inclusive no versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então está aí essa nossa obrigação como cidadão terreno, ok? Agora, quer na vida particular, quer na pública, deve o cristão ele ser um exemplo de lisura, de incorruptibilidade, principalmente se exerce algum cargo, no caso aqui, um cargo eletivo, um cargo que foi, como lá no Brasil tem vereadores, tem deputados, né? Tem senadores. Se exerce algum cargo, agora, todavia, ele não deve abrir mão da sua consciência cristã. Ele obedecerá às leis, sim. Contudo, ele vai rejeitar tudo aquilo que é contra, ou que contrarie a palavra de Deus. Nós elegemos uma jovem lá no Brasil, da nossa igreja, para vereadora na cidade, e nós acompanhávamos ela espiritualmente, e ela um dia disse para mim, pastor Inácio, é difícil você não se corromper na política, porque você não quer entrar naquele jogo que eles fazem, então eles falam para você, se você não concordar, a gente não aprova nenhum projeto teu aqui na Câmara. Você vai ficar isolado aí. Você não vai ter nada para apresentar. Então, se você não faz acordo, e muitas vezes ganha-se dinheiro, ganha-se boladas, né? E para poder aprovar certas coisas. E ela falou, é difícil, porque a gente fica isolado. É isso aí. Ou você rompe os princípios cristãos, e se contamina, se corrompe, ou você tem que pagar o preço.
E eu falei, e você está fazendo o quê? Eu estou pagando o preço. Eu não estou... qualquer coisa que eu falo lá, eles nem ligam, parece que a gente não existe. Por quê? Porque existe essa politicagem, né? Esse conluio dos corrompidos, né? E tem muito cristão que se corrompe facilmente, infelizmente. Mas nunca devemos deixar, mesmo na fábrica, qualquer coisa, irmãos, nunca, você deve obedecer em tudo ali. Na fábrica, os seus chefes, tudo aquilo que é o base, até pode ser coisas absurdas, ordens absurdas, mas se não contraria a palavra de Deus, você deve obedecer. Agora, se ele manda você mentir, por exemplo, fala que foi isso, ou manda você fazer qualquer coisa que, né, vá burlar qualquer regra da fábrica, aí você, como crente, não pode obedecer, você estaria pecando contra Deus. Porque a autoridade, ela nunca é absoluta, ela sempre é relativa. Porque a autoridade, toda autoridade que é constituída por Deus, mas é delegada. Já a autoridade de Deus é absoluta. Não há discussão com a autoridade de Deus, você está entendendo? Então, por exemplo, até eu como pastor, se eu chegar para você e falar, para você fazer algo que é contra a palavra de Deus, você não pode aceitar. Você tem que dizer, não, pastor, você me desculpa, mas aí contraria a palavra. E se eu falar para você, mas você tem que fazer porque eu sou pastor, você tem que me obedecer, a Bíblia diz obedecer aos pastores. Não. Obediência relativa. Toda aquela que contraria a palavra de Deus, você não pode ou não deve obedecer. Aí você vai pagar a consequência. Agora, a submissão, ela é absoluta. Como assim? Você não pode se levantar contra essa autoridade ou fazer qualquer movimento contra ela, porque ela te prejudicou. Como aconteceu os 3 jovens, nós vamos ver, aconteceu com Daniel. Eles resistiram por causa da ordem de desobedecer a Deus. Mas eles não aceitaram, mas pagaram o preço. Eles se submeteram. E Deus os honrou por causa disso. Assim é você. E muitas vezes, certas corrupções da fábrica que o chefe faz, é um teste. É um teste do nosso caráter. Eles querem saber se você é confiável ou não. Então eles pedem para você corromper-se em alguma coisa, para mentir, para enganar, Aí se você cede, eles nem falam nada. Mas eles já sabem que você não é pessoa de confiança. E para um cristão isso é muito vergonhoso, é verdade ou não é? Os chefes olhavam e falavam assim, aquele ali, diz que é crente, cristão, mas ele se corrompe facilmente. Se a gente mandar ele mentir, ele mente, mandar enganar, engana. Se mandar esconder, esconde. Aí qual o tipo de testemunho que nós estamos dando, não é verdade? Bom, então, na verdade, essas são as principais, né, amados? Quer na vida particular, na pública, tem que ser um exemplo. Então, nós devemos ser. Agora, quando contraria a palavra de Deus, ele fala, agora não. Mas se você não fizer, vai ser mandado embora. Deus me prepara outra porta. Entendeu? Você acha que Deus não vai honrar você? Então, é isso que nós temos que entender. Então, agora, como eu falei, obediência sempre vai ser relativa. Devemos obedecer todas as leis, ordens, até que não bata contra a palavra de Deus, ao que Deus quer de nós. Entenderam bem isso? O 8, E, né? O 9, F. O 10, A. O 11, D. O 12, C. O 13, D. Agora vamos lá. O exemplo das parteiras hebreias, né? Sifra e Puá.
não são muito conhecidas na história sagrada. Tanto é que seus nomes citados apenas uma vez, de maneira bem circunstancial. E nem ao certo sabemos a nacionalidade delas, se elas eram hebreias, se elas eram egípcias, né? Mas elas eram parteiras que ajudavam as hebreias. E, na verdade, elas trabalhavam talvez como funcionárias públicas, né? Porque eram parteiras da área médica. Agora, exercendo também a obstetrícia junto às israelitas, elas se destacaram porque tiveram ousadia e coragem, porque temiam a Deus. Então, é por isso que a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Elas foram honradas por Deus, Deus deu até família para elas, porque elas honraram o nome do Senhor, temeram a Deus. Né? Com o seu gesto, Sifra e Puá, exemplificam que no exercício da nossa consciência nós não podemos vacilar. Temos que ir até as últimas fronteiras em nossas convicções. Então, você já ouviu falar, mas todo mundo está fazendo. Mas agora é tudo assim. A gente não pode fazer nada, porque sabe? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Qual é a nossa convicção? Qual é o nosso status de cristão, do comportamento? Um crime silenciosamente hediondo. Veja, Faraó, ele queria uma limpeza étnica do seu país, isto é, queria limpar os judeus, acabar com essa raça, né, judia. Mas ele fala aqui, e para tanto, não utilizaria os campos de concentração, nem exterminaria sistematicamente as aldeias e vilas hebreias, que estavam esparramadas pela terra de Gósen, né? A terra que José conquistou para sua família vir e ali se multiplicar. Tinha ele na mente um genocídio mais eficiente. Seria paulatino, silencioso, asséptico. Nem ele mesmo viveria para ver o final disso. Mas nem as próprias províncias perceberiam. O que ele queria? Se esse plano tivesse êxito, Israel seria extinto dentro de, no máximo, 80 anos. O rei do Egito também, né, em nada diferia de Joseph Stalin, isso é, o faraó. Joseph Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse-tung, esses nomes estão marcados na história por genocídio. Sua máquina de morte era tão eficiente quanto a dos tiranos atuais. Eles utilizariam 2 métodos bastante eficazes para destruir a progenie de Israel: a escravidão e o infanticídio. O primeiro já estava em andamento, a escravidão. Os hebreus estavam escravos ali no Egito. Estavam sofrendo nas mãos do faraó, trabalhos forçados. Agora, o genocídio, né? O infanticídio, né? Para executar o seu intento, o faraó buscou o auxílio das parteiras que serviam as hebreias. Aí ele pergunta se seriam funcionárias públicas. Agora, no caso aqui, o que aconteceu? Elas, as parteiras, como também todo médico, toda pessoa que trabalha na área médica, ele aprende a cuidar de vidas, a dar saúde, a procurar ajudar as pessoas a devolver a saúde para elas. Então cria-se uma consciência de alguém que está para dar vida e não tirar vida. E elas tinham isso.
Percebendo as intenções do monarca, age de acordo com as suas convicções e poupa os infantes hebreus, não fazendo caso da ira do rei. E Faraó foi o primeiro governante antissemita. Esse Faraó que está sendo falado aqui, Faraó é o título, né? Então esse Faraó foi o primeiro governante antissemita da história. Depois dele vieram os outros. E a sua semelhança, uns acham-se mumificados e outros nem se acham mais. Eu estive no Egito e eu vi um deles, a múmia, né? Tinha um deles lá no Museu do Cairo, no Egito. E ficaram na história. Esse Faraó, ele criou uma circunstância. Ele fez um decreto, chamou as parteiras e disse: olha, quando você for fazer o parto das hebreias, se for homem, você mata. Se for mulher, você deixa viver. E aí elas, então, ouviram, saíram, mas elas pensaram: peraí, mas nós tememos a Deus. Então, é por isso que algumas vezes dá para entender que talvez elas fossem hebreias também. E elas, temendo a Deus, não fizeram o que Faraó. Faraó até ficou sabendo disso. E chamou elas para perguntar, né? Por que vocês não fizeram o que eu mandei? Eu fiquei sabendo que os filhos dos hebreus estão vivendo. Ela falou assim: Faraó, as mulheres hebreias, elas não são como as mães do Egito, as mulheres do Egito. Elas são fortes. Então, antes da gente chegar para fazer o parto, elas já dão a luz e escondem as crianças. Então, Faraó não fez nada com elas, tanto é que Deus abençoou a vida delas, né? Então, elas transcenderam o quê? Os limites da desobediência civil. Por quê? Sua atitude foi motivada, não foi motivada por certezas políticas, mas sim por seu temor a Deus. A Bíblia diz que elas temiam a Deus e por isso não matavam as crianças. E assim agiriam também os pais de Moisés, né? Por isso estão arrolados entre os campeões do Senhor, que ele diz, né, lá em Hebreus 11, 23, o que ele diz aí? Vamos ler? Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. É interessante que um capítulo antes disso aqui, quando o Faraó percebeu que os judeus não estavam sendo mortos, as crianças, né? Então o que ele falou? Peguem as crianças então e joguem no rio, né? Joguem elas no rio, os bebês. E foi aí que, depois de 3 meses, a mãe de Moisés percebeu que não ia dar para mais esconder ele, porque já ia chorar alto, já ia ser percebido. Então o que ela fez? Ela fez aquele cestinho, betumou com betume e piche e colocou, e a Miriam, irmã de Moisés, foi lá, ela colocou entre os juncos, né, do rio ali, e a filha de Faraó tomava banho naquele rio, e a irmã de Moisés ficou observando o cestinho, e uma das mulheres que serviam a filha do Faraó viu o cesto no rio, porque ela foi tomar banho lá. E ela viu, levou para ela olhou e viu que a criança era formosa, bonitinha, e falou: olha, essa criança é formosa, bonita. Aí Miriam chega e pergunta: a senhora quer que eu chame alguma das mulheres hebreias para cuidar para a senhora? Aí ela falou assim: vai e chama. Quem que ela chamou? A mãe de Moisés. Olha como Deus trabalha para fazer o seu propósito, os seus projetos. A mãe de Moisés vem, né? E a filha de Faraó fala assim: ó, cuida dessa criança, tá? Porque
ela é minha, vai ser meu filho agora. Eu vou te pagar para você cuidar dela. Então, além de cuidar do filho, eu ainda recebi um salário do próprio faraó para cuidar daquele que seria o libertador de Israel. Então veja como Deus trabalha, amados, sempre em favor daqueles que o temem e para o seu propósito. E aí eu achei interessante essa história, a forma como Deus fez, né? Então, o exemplo dessas parteiras, então, foi seguido pelas outras hebreias, né? Que também começaram a trabalhar para esconder as crianças, né? Então, agora, veja que quem que criou Moisés? Foi a mãe dele, né? E a mãe dele criou ele como? Ensinando os princípios do povo de Deus, né? Dos hebreus. E quando Moisés cresceu, se tornou adulto, então ele até diz aqui, né? Aqui em Hebreus, né? O escritor aos Hebreus escreveu: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, e pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então Moisés confiou em Deus, ele se afastou do Egito, foi para o deserto de Midian, e ali Deus o abençoou naquele lugar. Então ele ficou 40 anos no Egito, sendo cuidado por Faraó, pela filha de Faraó, e mais 40 anos no deserto, Deus preparando, porque se Moisés do Egito foi educado em toda a ciência do Egito. Então Moisés poderia até ser o próximo faraó, se ele quisesse as honras dos homens, os benesses que ele tinha, todo o direito em tudo que ele quisesse. Ele escolheu ficar com o povo dele, perseguido, pobre, escravizado. Mas Deus então pegou Moisés. Se Moisés ficasse no palácio, possivelmente ele poderia facilmente tentar conversar com o faraó para ou beneficiar o povo até libertar. Mas Deus levou ele para o deserto, porque não era o plano de Deus dessa forma. E ali no deserto, uns 40 anos, que quando Deus chamasse ele logo no princípio, ele disse assim: pode deixar, eu conheço toda a ciência do Egito, eu sou bom, eu fui educado na Faraó, eu conheço o exército, eu conheço todo mundo, eu vou influenciar lá, eu vou conquistar, e acaba tirando o seu povo. Deus deixou ele 40 anos no deserto. Quando Deus chamou ele para libertar o povo, o que ele falou para Deus? Eu não sei falar. Então, para mim, é um exemplo de que Deus nem sempre pega só os capacitados, ele pega alguém que vai depender dele para ele capacitar e fazer a obra. Entendeu, irmãos? Então, nunca podemos julgar a pessoa até pela formação acadêmica dela, né? É bom que tenhamos, quanto mais melhor, mas isso não redunda em alguém que é chamado por Deus para uma obra. Tem gente muito mais simples, que nem sabe falar direito e faz uma obra de Deus grandiosa, né? Porque tem chamada de Deus na vida. Ministério não é profissão, ministério é vocação. E os que são chamados por Deus também são capacitados por Ele e ungidos por Ele para a obra que Ele determinou. Então, na verdade, e finalmente aquele exemplo de fé, ele alastrou-se por todo o povo que, fortalecido pelo Senhor,
rejeitou para sempre a escravidão. O que ele diz aqui em Hebreus 11, 28 e 19? Vamos ler? Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Então os egípcios foram tragados de todo. então, as parteiras do Êxodo, longe de se utilizarem dos recursos extremos da desobediência civil, elas exerceram corajosamente a sua consciência religiosa. Elas sabiam que se cumprisse a lei de Faraó, estariam desobedecendo as de Deus. Por isso resolveram deixar os meninos hebreus. Então, eventualmente, os cristãos teremos de escolher entre ordenanças de tiranos sanguinários, como o rei do Egito, e os mandamentos divinos. Quer dizer, você vai ter que optar. E sempre que isso ocorrer, não tenha dúvida, em primeiro lugar, que a palavra de Deus, ok? 14, 15b, 16 d, 17 a. Muito bem. No texto 4, nós vamos falar agora dos jovens hebreus na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois de alguma reflexão, nós vimos a concluir que a figura do Estado laico é mera fantasia. O que é Estado laico? É o Estado sem religião. Mas a pessoa em si não precisa ser laica, ela tem uma religião. Mas até mesmo os totalitários e ateus são confessionais e pateticamente litúrgicos. O ateu, o Estado é o Deus deles, então ele tem um Deus. Então, esse negócio de ateu, na verdade, não existe. O ateu tem que criar alguma coisa. Então, no auge da União Soviética, por exemplo, os ícones cristãos não eram vistos nas ruas e avenidas de Moscou. Entretanto, a imagem de Joseph Stalin, né, ela fazia-se onipresente, quer dizer, em todo lugar que você ia, tinha uma imagem dele, uma foto, uma gravura ali, mostrando esse que se consideravam o próprio Deus, né, porque era o Estado. Em todas as partes era-se constrangido a ver a face do homem, que frio e cruel levara à morte 10 milhões de cidadãos soviéticos. Na ânsia por arrancar Deus dos seus domínios, Stalin prendeu e assassinou milhares de cristãos. Contudo, ele viria a constatar ser impossível acabar com a religiosidade dos seus súditos, pois sempre havia milhões de homens e mulheres que estavam dispostos a morrer pela sua fé. Entendeu? Para essa gente simples e decidida, encerrada em cárceres e masmorras, o exemplo dos companheiros de Daniel, jogados na fornalha de fogo ardente, era mais do que uma inspiração, era um exemplo a ser imitado. Lembra que Sadraque, Mesaque e Abednego souberam como resistir a uma lei injusta, ímpia e contrária à sua fé. Diante da estátua que Nabucodonosor mandara erguer, eles se recusaram a curvar-se e, plantada ali no campo de Dura, na província de Babilônia, a imagem tinha quase 30 metros de altura e trabalhada em puro ouro, e intimidava a todos e afrontava o Deus de Israel, né? Agora,
O objetivo do formidável monumento era o quê? Fazer de Nabucodonosor um deus, para que as pessoas adorassem a ele. Vez por outra, nós somos constrangidos a professar a santíssima fé diante dos poderosos. Conquanto não haja nenhuma fornalha visível a ameaçar-nos, o fogo da prova não pode ser ignorado. É justamente nessas ocasiões que temos de nos revestir da mesma coragem que levou os jovens hebreus a confessar o nome do Senhor. Vejam que os jovens, eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles tinham as suas convicções e não se venderam, não se deixaram levar pelo medo, não se deixaram levar pela pressão, né? Que eles foram reunidos. A fornalha estava lá, a multidão reunida. E Nabucodonosor chamou os três e falou: vocês falaram, eu ouvi falar que vocês não falaram que não vão se prostrar diante da imagem. Sim, o rei. Assim, olha, eu vou dar a chance para vocês. O forno está aceso. Se vocês se prostrarem diante da imagem, vocês estão livres. E se você não se prostrar, eu vou jogar vocês na fornalha. Vocês podem morrer aí, porque esse foi o dito. Aí eles falaram para ele: ó, Nabucodonosor, fique sabendo de uma coisa. Nós não nos dobraremos diante da sua imagem. Então qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Assim, ó, o Deus que nós servimos, Ele pode livrar nós de suas mãos. Mas se não, mesmo que Ele não livre, nós não vamos nos prostrar diante da imagem. Essa é a convicção, entendeu, amados? O crente não se vende. O crente não se corrompe. O crente tem convicção. O crente tem uma consciência cristã que não pode ser abalada por pressões, por vantagens. Então eles não optaram pela resistência armada, mas pacificamente resistiram à tirania. Enquanto todos se ajoelhavam aos pés do ídolo, os três mancebos ficaram de pé. E assim, sem palavra, denunciaram eloquentemente a injustiça daquele decreto. E interessante é que em ocasiões semelhantes recomenda-nos o Senhor Jesus: não resistais ao perverso. Isso é, não seja igual, não faça a mesma coisa. Se por um lado não resistiram ao legislador, por outro não obedeceram à legislação. Isso é, que aquela lei que foi criada, eles não obedeceram, resistiram a ela. Não terás o que? Outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento. Então, ele diz também: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Está em Êxodo 20, os mandamentos do Senhor. Então, na verdade, amados, veja que Deus aqui, Ele não quer que faça nenhuma... Porque eu me lembro que no meu tempo de mais infância e juventude no Brasil, tinha às vezes que pessoas aceitavam Jesus e eles tinham aqueles galinhos assim, galinha de louça, aquelas coisas, né, bichinho, e todos tinham que quebrar tudo, porque aquilo era ídolo, né? Que na verdade não é isso que está falando aqui. Faz que não terás figura nenhuma do que há no céu, nem na terra, nem no ar, pássaro, nem nada,
mas para te prostrares diante dela e adorar. Então aí, por falta de entendimento, de compreensão plena, já se mandava quebrar tudo, né? E quebrava até coisa que não era ídolo, né? Que tem os enfeites, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer no Brasil, tem umas galinhas, um galo, assim, aquele de louça, né? Bonitinho até, fica em cima das prateleiras, das coisas. E muitas vezes a gente viu aquilo lá ser quebrado. E sem necessidade, quando na verdade, hoje em dia, é muito mais problema ídolos no coração. O maior problema nosso é o ídolos no coração, que ele precisa ser quebrado dentro de nós, ser tirados do nosso coração. E eu posso fazer qualquer coisa um ídolo. O que é o ídolo hoje? Tudo aquilo que fica entre você e Deus é um ídolo. Então você tem que optar muitas vezes entre Jesus, entre Deus e aquilo, aquela situação, aquela escolha. E muitos acabam achando que não tem problema, que não é nada. Então, só que muitas vezes estão, mas já não são. E esse é o grande problema, estar e não ser. A pessoa pensa que está tudo bem, mas ela fez escolhas que podem definir a eternidade dela. E isso é muito triste. Quando a gente adverte, fala para as pessoas. Porque uma coisa muito importante você saber, como eu já falei, salvação ela é individual. Você não pode depender de ninguém para servir ou não a Deus. É você e Deus. E você tem que ter a sua convicção, sua consciência cristã, de não aceitar nada que venha atrapalhar essa comunhão de você com Deus, ok? Então, aprove a Deus, então, né? Eles livraram os companheiros de Daniel. Eles foram, o Nabucodonosor ficou tão nervoso, tão irado, a Bíblia diz que ele se irou e mandou acender a fogueira lá 7 vezes mais. Tanto é que os guardas que foram levar os 3 jovens para jogar dentro da fornalha morreram, só do calor que estava na fornalha. Mas aí o próprio Nabucodonosor se assusta e olha para dentro da fornalha e ele fala assim, mas não foi 3 que nós jogamos? Sim, foi 3. E como eu estou vendo 4? E um deles andando assim dentro do fogo, parece os filhos dos deuses, né, que ele fala. Então, muitos estudiosos dizem que era uma cristofania, né? Que é uma aparição de Jesus no Velho Testamento. Cristofania, por quê? Deus, Jesus, Cristo, ele não começou, Jesus não começou a existir quando nasceu, né, irmãos? O nome foi dado quando nasceu, mas ele já era Deus, né? Já estava lá. E muitos acham como parecia um filho, né? O Nabucodonosor parece um filho de Deus. Então era alguém que era igual aos jovens ali, né? E aí então a gente pode entender que pode ser a cristofania, a forma de Deus se revelar no Antigo Testamento, através de Jesus. Aqui está, importa obedecer a Deus, né? Aqui um parênteses aqui, é-nos lícito, pois, ignorar leis que atentam contra a consciência cristã, ok? Afinal, os magistrados terrenos, eles são constituídos para administrar em nome de Deus. E se contra Deus governam, desobriga-nos de observar-lhes as arbitrariedades jurídicas. Lembremos-nos da afirmação dos apóstolos ante
as autoridades jurídicas, judaicas, né? Qual foi? Antes Importa obedecer a Deus do que aos homens. do que aos homens. Então é isso que nós devemos pensar, ok? 18, 19 e 20 e 21, 2, aqui tem 2,21 aí, né? 22, 23, C. Ainda bem que tudo é assim, senão complicava. Vamos dar uma pausa agora, amados. Os 5 e 6 a gente faz agora no segundo período, ok? Que são mais extensos agora, os 5 e 6.